Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro papo de liderança. Aqui você que é líder da venda direta vai aprender a bater suas metas e a formar um grupo forte e motivado. Para quem não me conhece, eu sou Karine Reis, sou consultora Natura, influenciadora da marca. Eu também dou cursos, treinamentos, palestras e nesse canal eu quero falar diretamente com você que é líder. E o tema de hoje é como liderar pessoas difíceis. Isso vai servir não só para quem é líder, né? Mas na vida também a gente sempre topa aí com pessoas difíceis. A Edileuza colocou que você me inspira e traz muitos conhecimentos. Obrigada, Edileuza. Vou chamar as minhas amigas líderes. Chama lá, Elaine. Vai ser ótimo. Eu não divulguei essa live, é relâmpago mesmo. Eu avisei agorinha nos meus stories, lá Karine Reis, que ia ter, mas pouca gente acho que visualizou ainda, né? Então, quem quiser convidar aí, fiquem à vontade, tá? Gente, então, não tem escolha. Você que é líder, sempre vai ter alguém que é difícil no seu grupo, né? Uma pessoa complicada de lidar. Aquela pessoa que você não queria lidar com ela, mas você tem que lidar. Karine, como é que é uma pessoa difícil? Sabe aquela pessoa que está sempre na defensiva, para ela nada tá bom, gosta de criticar, gosta de reclamar de tudo. Aquela pessoa que só a opinião dela que é a certa, ela não aceita a opinião de ninguém. O que mais? Para vocês aí, o que é uma pessoa difícil? Coloca aí. Eu não entendi, Elaine. Você colocou liga as. Mais gente chegando, sejam bem-vindas. Hoje nosso papo é sobre como liderar pessoas difíceis, tá? Então, o que é pessoa difícil para você? Coloca aí nos comentários. O que é uma pessoa difícil? Aquela pessoa que está sempre de mau humor, aquela pessoa que é ranzinza mesmo, que só gosta de reclamar, nada tá bom para ela. A Lu Marques entrou, seja bem-vinda. Vamos chegando, gente. Uma pessoa mal educada é uma pessoa difícil, é horrível, gente, você lidar com pessoa mal educada. É uma pessoa difícil. O que mais? É aquela pessoa que faz questão de demonstrar sua raiva, sua irritação, pessoa grosseira, sem educação. Nada tá bom para essa pessoa, gente, nada tá bom. E geralmente elas são muito críticas, pessoas críticas, que tudo ela olha e vê um defeito. Tudo. Ó, a Edileuza colocou, para mim pessoa difícil é alguém que não está disposta a mudar. Verdade. Uma pessoa que não aceita opinião é uma pessoa difícil também. Isso. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda, ó, líder. Seja bem-vinda. Com certeza você tem alguma pessoa difícil aí no seu grupo, não é? Você tem uma pessoa difícil no seu grupo? Se tiver, coloca assim, eu tenho. Até o final você vai aprender como lidar com ela. Tá, isso é uma pessoa difícil, não sabe ouvir opinião, pessoa crítica demais, mal educada, grosseira, a pessoa que é irritada o tempo todo. Beleza, mas o que não é uma pessoa difícil? Não é uma pessoa difícil e alguns líderes confundem, acham que é uma pessoa difícil, mas não é. Sabe aquela pessoa que ela reclamou de alguma coisa, mas é uma reclamação que faz sentido. Algo da Natura, né? Se ela for da Natura, reclamou de alguma coisa. Não é porque ela reclamou daquilo que ela é uma pessoa difícil. Às vezes a opinião dela é aquela, né? Ela não está satisfeita com aquilo. Mas não é uma pessoa que vive reclamando de tudo. Mas às vezes ela pontualmente reclamou de alguém. Já fui bloqueada. Vixe, Karina. Mas nas próximas você vai saber como fazer, como ter esse jogo de cintura que todos nós temos, né? Mas às vezes a gente pega um pouquinho de um pouquinho de outra e consegue ter um passo a passo melhor pra gente fazer, tá? Uma pessoa difícil também não é quem discorda de você. Às vezes ela só discordou de você e às vezes a líder já acha, nossa, ela não concordou, então é uma pessoa difícil. Não é uma pessoa difícil. Nós temos opiniões diferentes, né? Então quem discordou apenas discordou da sua opinião. A gente não tem que ser unânime o tempo todo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar,
que não concorda, é normal, mas não é uma pessoa difícil de lidar, tá? E também, sabe aquela pessoa que às vezes ela é uma pessoa gente boa, pessoa bacana, mas de uma hora para outra ela começou a ser uma pessoa difícil. Ela começou a ser grosseira, a criticar tudo. Essa pessoa também a gente tem que ter um cuidado porque ela não é uma pessoa difícil. Às vezes ela está passando por um momento difícil na vida dela. Às vezes ela está enfrentando uma situação muito complicada e a armadura dela, a forma dela expressar é desse jeito. Mas não significa que ela seja realmente uma pessoa difícil. Mas tem umas que não sabem expressar e já chega brava. Verdade. Verdade. Discordar é super saudável, mas discordar sendo grosseira é complicado. Tá aí, Elaine, o que eu queria falar. A pessoa pode discordar, né? Mas a forma como ela discorda que é o que faz a diferença. E nós também temos que ter esse cuidado. Às vezes o nosso tom de voz passa uma mensagem que não era para ser aquela. Né? Quantas vezes, às vezes, aí você em casa com seu marido falou de uma forma e não era aquilo que você queria passar. E ele entendeu de outra. Então, a comunicação, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Tem pessoas difíceis que são a personalidade dela, o perfil dela é complicado. E não é só com você, é com todo mundo. E tem aquelas que às vezes estão passando por um problema, uma dificuldade, e ela está sendo difícil naquele momento. E aí entra a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar dela e entender, será se ela é assim ou se ela tá no período ruim, tá de TPM, brigou com o marido, aconteceu alguma coisa que fez com que ela ficasse difícil. A Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Boa noite. As líderes têm que ter muito jogo de cintura. Gente, quem mexe com gente, quem lida com pessoas, tem que ter muito jogo de cintura, porque na vida tudo é relacionamento, é questão de como você se passa, né? Como você vai resolver aquele problema. A Edileuza colocou, aprendi no meu curso de pedagogia a saber lidar em diversas situações e também procurar o motivo, porque agir de forma arrogante e também tem pessoas que é o seu jeito de ser. Isso mesmo, Edileuza. São muitas personalidades diferentes para ela lidar. Então, a líder, é muito difícil ser líder. Eu já fui, gente, eu senti na pele. Por quê? São pessoas de perfis diferentes. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um curso no Sebrae um tempo atrás e a facilitadora, a professora Leda, muito gente boa ela contou um exemplo, uma história que aconteceu com ela, que até hoje eu lembro dessa história porque fixou aqui na minha cabeça e eu procuro levar para a minha vida isso. Ela trabalhava num hospital muito grande, era gestora desse hospital, né? Cuidava ali das pessoas, ficava mais na parte do RH, mas cuidava também de toda a administrativa, ela era uma das gestoras ali. E ela disse que tinha uma pessoa na limpeza, nos serviços gerais, que era muito difícil. Ninguém conseguia gostar dessa pessoa. Era uma mulher, assim, de meia idade já, mas bem complicada. Todo mundo que chegava, ela sempre estava com a cara fechada, sempre dava mal resposta. Às vezes os outros funcionários queriam brincar com ela, ela não dava abertura de jeito nenhum para brincar. Era uma pessoa difícil de lidar. E ela também tinha uma outra característica, ela sempre ia com as roupas bem esquisitas, assim, tampando tudo e muito fechada. Só que sempre quando alguém se dirigia a ela, era grosseira, dava mal resposta. E as outras mulheres da limpeza eram divertidas, engraçadas. E todo mundo falava na empresa que a fulana, nossa, fulana é difícil demais de lidar. Certo dia, a professora disse que chegou lá no hospital e ficou sabendo que o marido dessa funcionária batia nela toda noite, quase toda noite. Só que não batia no rosto, batia nos braços, no corpo. E ela sempre ia com essas roupas longas para não mostrar os hematomas. Aí ela até falou assim, gente, agora imagina você apanhar do marido toda noite e chegar no serviço sorrindo. Não tem como. A pessoa não vai chegar sorrindo, ela vai criar uma armadura ali e fazer com que as pessoas se afastem dela, mas sem ela querer mesmo. Às vezes é uma defensiva, né? Ela tá ali na defensiva
E ela tinha essa razão, porque ela era daquele jeito, né? Agressiva. E aí as pessoas começaram a entender. Aí as pessoas começaram, nossa, e julgavam muito ela, né? Julgavam, apontavam o dedo. E começaram, poxa vida, a fulana é desse jeito, mas ela tem um motivo, né? Não, às vezes não é porque ela queria, ela não sabia era lidar com a situação e descontava em todo mundo, né? E aí essa gestora disse que tentou ajudar ela, até ver se ela denunciava o marido na delegacia, mas meio que ela não quis, só que começaram a entender melhor ela, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: toda pessoa que você vê está em uma luta que você não faz sentido, que você não faz ideia. Então, você tem que ser gentil sempre. E é isso, gente. Às vezes a pessoa não é que ela é difícil, é porque, gente, a situação, cada um sabe o que passa, né? Então, pra gente começar a ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Não justifica, tá? A pessoa dar mal resposta, assim, toda pessoa que você vê, às vezes não é. Às vezes ela não passou por nenhum problema, é o jeito dela mesmo que é complicado. Mas a gente tem que ter esse olhar, né? Ter esse cuidado, que às vezes ela tá desse jeito porque passou por algum problema muito difícil na vida, tá? E por que, gente, que é importante a gente saber lidar com pessoas difíceis? Primeiro, uma maçã podre, ela contamina todo um cesto, né? Então, uma pessoa difícil, ela pode influenciar todo o seu grupo. Ela pode desmotivar todo o seu grupo. E assim como uma pessoa motivada, ela motiva, ela contagia, uma pessoa complicada, ela acaba influenciando ali outras pessoas também. Então, tem que ter cuidado, né? A gente tem que saber aprender a lidar com esse tipo de pessoa. E segundo, porque uma pessoa difícil, gente, ela vai sugar toda a sua energia. Ela vai sugar a sua energia e o seu tempo também, porque você acaba gastando muito tempo com ela e poderia estar resolvendo outras coisas, né? Então, é complicado. Eu vejo muitas líderes que já até falaram em desistir, porque tem uma pessoa que ela não consegue mais lidar com aquela situação e ela pensa em desistir, tá muito estressada por causa desse tipo de pessoa, não sabe mais o que fazer. Então, é importantíssimo a gente saber lidar com esse tipo de pessoa, tá? A Elaine colocou, verdade, ninguém sabe o que se passa no nosso interior. Às vezes, um dia nosso ruim pode causar uma impressão ruim. Verdade, verdade. E aí, quando eu fui sênior, que na época que eu era líder, era sênior, consultora natura orientadora, né? Eu tinha um grupo muito grande e quando eu cheguei no grupo, eu peguei já aquele grupo enorme e eu lembro que tinha uma consultora que ela não foi com a minha cara e ela falava para todo mundo, não fui com a cara da Karine, eu queria falar com ela, ela não me atendia, né? A questão do bloqueio aí, ela bloqueava, tentei de tudo quanto é jeito me aproximar dela, ficar próxima dela, mas aí ela pediu para mudar de líder, tá? Ela mudou de líder. E aí, depois de um tempo, eu entendi também o que aconteceu. Ela era muito amiga da antiga sênior, que foi desligada. Então, ela tomou as dores da antiga sênior. Ela achou que a antiga sênior foi injustiçada e eu tomei o lugar dela, né? Sendo que eu nem conhecia direito a antiga sênior, a gerente que me escolheu. Mas eu já cheguei com essa situação. E essa pessoa que era complicada, ela no grupo, no começo, ela falava mal, ela questionava tudo e eu tentava conversar com ela no particular e nada, não conseguia. Só que ela era uma consultora muito boa, ela vendia bem e ela tinha vários cadastros. Naquela época, não sei hoje como é que tá, mas naquela época podia ter vários cadastros, tinha no nome do filho, do marido, de não sei quem, e ela vendia muito. Então, para o meu grupo, foi uma perda significativa. Ela saiu e levou todos os cadastros dela lá para outra líder. Então, acontece, gente. Infelizmente, você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Às vezes, aquela pessoa realmente não foi com a sua cara, você já tentou de tudo quanto é jeito e não consegue. E tem aqueles casos que eu cheguei também, às vezes, não causei uma boa primeira impressão, mas depois de um tempo, as pessoas, nossa, Karine, você é fantástica. Eu ganhei não somente a consultora, mas uma amiga.
Então, aconteceu das duas formas comigo. E eu vou mostrar para você como é que a gente pode lidar para conseguir mais pessoas assim. Você mudar a opinião dessas pessoas, né? Às vezes é uma pessoa difícil e passar pro seu lado, tá bom? A Elaine colocou, verdade, gente carregada é difícil. Eu conheço líder que pediu para sair por causa de uma única CN. Olha aí o que acontece, né? Meu Deus, difícil não gostar de você. Pois teve. Ela nem deixou eu me apresentar, ela nem deixou eu explicar, ela não me deu chance, de jeito nenhum. Ela não me deu chance. Aí depois eu entendi que acontece, né, gente? Eu sofri isso quando entrei como líder, mas consegui reverter, que bom. Então, essa foi um caso que eu não consegui, mas teve várias outras que eu consegui reverter e eu vou contar aqui como que eu consegui. Depois, Elaine, também você conta pra gente o que você fez, tá bom? Então, cadê aqui? Karine, não é tão simples assim, é porque você não conhece as minhas consultoras. A maioria é difícil, as bênçãos que eu tenho no meu grupo é muito difícil, eu acho complicado reverter essa situação. Eu já desisti da fulana, ela não vai com a minha cara, eu também não vou com a cara dela. Nada do que eu faça vai mudar a opinião dela. Calma, gente, calma, que eu vou mostrar para você um passo a passo de como a gente pode reverter essa situação, tá bom? Primeiro passo, você vai diagnosticar. Como assim, Karine? Você vai ver quais são essas pessoas difíceis do seu grupo, né? Fazer uma lista e você vai tentar identificar se ela é assim mesmo, o perfil dela é assim, a personalidade dela é assim, ou se ela está passando por uma fase difícil, ou se ela está com algum problema, né? É aí que nós vamos exercitar a nossa empatia. Então, o primeiro passo é diagnosticar. Fulana, é difícil comigo ou com quase todo mundo? Fulana, tá passando por alguma dificuldade, por algum problema, tá? Então, a primeira coisa é tentar identificar, diagnosticar esse tipo de pessoa aí. Se ela é assim mesmo, se é o perfil dela, se é o jeito dela, é bom, sabia? Por quê? A culpa não é sua. Ela é assim com todo mundo. Então, você tira um peso da sua consciência. Não é nada pessoal comigo. Ela é assim. Então, eu não vou desistir da minha consultoria porque ela é desse jeito. Eu não vou largar tudo por causa de uma pessoa que está me dando trabalho. Não. Ela é desse jeito, beleza. Então, não se martirize. Se ela é assim, o problema não é seu. É o perfil dela, o jeito dela, tá? Agora, ela tá passando por uma fase difícil. Eu tô vendo que ela tá, sei lá, separando do marido, é um problema que ela tá passando. Opa! Também é uma coisa boa, porque você pode se colocar à disposição dessa pessoa. Você pode falar, fulana, eu vi que você mudou de um certo tempo para cá. O que está acontecendo? Você está precisando de alguma ajuda? Eu estou aqui para o que você precisar. Então, é você se colocar à disposição dessa pessoa, tá? A Elaine colocou aqui, eu sofri isso quando entrei como líder, mas consegui reverter. Eu já tinha lido. Eu me virava para agradar a mulher. Eu tentei ir na casa dela e ela não queria. Quebrei o gelo por telefone. Na época tinha encontro. Eu presenteava ela com amostras e tal. Tá aí, é uma saída, né? Nós devemos identificar também o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa gosta, sim, de ser presenteada. Às vezes não, às vezes ela quer uma dica de como ela vai liquidar o estoque dela, porque ela tá cheia de boleto, cheia de produto. Então, se você der uma dica boa, você vai ganhar ela, né? Ou às vezes ela brigou lá no grupo do WhatsApp das consultoras e aí em vez de, você vai chamar ela no particular e ela vai estar esperando o quê? Você chamar a atenção dela, brigar. E aí, em vez disso, você, com amor, né, você fala de uma forma empática, aí ela vai, poxa vida, eu fiz tudo aquilo lá no grupo e ela ainda me tratou bem, com educação, com gentileza, né? Tudo isso vai desarmando a pessoa, tá? Tudo isso é importante. Então, diagnostique que tipo de pessoa ela é. Ela é difícil mesmo ou ela está passando por uma fase ruim? Esse é o primeiro passo, tá? A Elaine também colocou, puxava muita conversa com ela, pedia a opinião dela no grupo do WhatsApp, eu fazia ela entender que ela era importante para mim, para o grupo. Olha aí, essa parte aí, mais para frente você vai... Eu também coloquei isso.
a pessoa se sentir importante, valorizada, reconhecida. Vamos chegar lá. Então, o primeiro passo é diagnosticar. É uma pessoa difícil porque ela é pessoa difícil ou é porque ela está passando uma fase difícil, tá? Segundo passo, você demonstrar confiança para essa pessoa, com essa pessoa. Você vai procurar o que ela tem de melhor, os pontos positivos. Ei, mas é difícil, ó. É difícil você olhar para uma pessoa difícil e achar um ponto positivo. É difícil, mas não é impossível, porque todo mundo, gente, por mais complicado que seja aquela pessoa, ela tem um lado positivo, tá? Às vezes ela é complicada assim no relacionamento, mas ela consegue vender bem. Ou às vezes no digital ela manja muito bem. Então, ela tem um lado positivo. E você vai tentar procurar qual é esse lado positivo dela, tá? Às vezes a pessoa está esperando uma pedra, você entrega uma flor. Você vai estar demonstrando confiança para ela. Ela vai, poxa vida, me deu uma chance. Eu vou tentar mudar, né? Fazer diferente. Terceiro passo, que é muito importante, controlar o ambiente. Como assim, Karine? A pessoa tem que entender que você é a líder e não é ela. Você tem que impor limites, estabelecer regras, o que você aceita e o que você não aceita no seu grupo, né? Questão de horário, questão de comportamento, o que pode, o que não pode. Então, você tem que controlar o ambiente. Essa função é sua. Não deixa a fulaninha lá ditar as regras, quebrar tudo lá no grupo, né? E achar que é ela que manda, tá? Você tem que impor os seus limites. A pessoa difícil, gente, ela tende a querer comandar. Ela não gosta de seguir orientação. Ela gosta, às vezes, de impor, né? Então, ela tem que entender que não é ela que dita as regras, é você. Claro que você também não precisa ser autoritária, grosseira. Tudo com jeitinho a gente consegue mostrar, tá bom? É a líder que está no comando. Gente, eu já vi cada líder que a pessoa faz o que quer dela. Não, a liderança não é isso. Você tem que liderar, você tem que influenciar as suas consultoras e não o contrário, tá bom? Então, sempre optar pelo diálogo, né? Mas com significado. Você tem que controlar o ambiente. E uma coisa que é muito importante, isso não só na liderança da venda direta, mas para a vida toda. Lembrar sempre, chamar atenção é no particular, é só entre eu e a pessoa. Elogiar é em público, é para todo mundo ver. Tem que ser assim, não chame atenção na frente de todo mundo. Ah, Karine, mas é lá no grupo do WhatsApp, é a mesma coisa. É como se tivesse várias pessoas junto, te vendo. Então, a pessoa está causando problema lá no grupo do WhatsApp, já chama ela no particular, fulaninha. Não está certo a forma como você está fazendo, eu gostaria de pedir que você não compartilhasse mais aquilo, o que eu posso te ajudar, eu estou aqui, entendeu? E à medida que você for fazendo isso, as próprias consultoras vão entender que ela também, na hora de criticar, na hora de reclamar, ela tem que ir com você no particular e não na frente de todo mundo. E quando é para elogiar, sim, é na frente de todo mundo, tá? Então, controle o ambiente. Esse dever é seu. E o quarto passo, quarto e último passo, você tem que dar feedbacks de melhorias. A pessoa tem que saber, gente. Às vezes a pessoa é difícil, mas nem ela sabe. Você nunca falou nada para ela. Então, você tem que dar esses feedbacks. Como assim? Como eu falei, todo mundo tem um lado positivo. Então, você vai chegar nela, a gente sempre começa elogiando. Você nunca vai chegar na pessoa já falando os defeitos dela, os erros dela. Você sempre chega elogiando para dar uma abertura, né? E você vai, de forma sincera, claro, não elogiar a qualquer jeito, mas você vai procurar um ponto positivo dela e falar, fulana, nossa, eu te admiro porque você é assim, é assado, esse é um ponto muito positivo seu, você tem que continuar fazendo isso porque é muito legal, eu gosto muito, todo mundo gosta, mas tem um ponto aqui que você tem que melhorar, né? E eu quero saber se eu posso te ajudar de alguma forma. Às vezes você reclama de uma forma agressiva, né? Então nós estamos aqui para se ajudar. Como você pode estar melhorando isso? Então você vai focar primeiro nos pontos positivos para depois ir para os pontos que ela tem que melhorar, né? Dar esse feedback para ela.
E quando a pessoa é muito reclamona, negativa, reclama de tudo, tudo. Natura mudou uma coisa, ela reclama. Natura aumentou o preço, ela reclama. Sempre reclamar, né? Isso é normal, a gente reclama mesmo. Mas tem aquela pessoa que é muito negativa, que sempre está reclamando de tudo. Para essa pessoa, e para outras também que reclamar, peça sugestão. Você não gostou dessa caneta amarela? Então, qual sugestão você me dá para me mudar essa caneta aqui de cor? O que você pode achar de solução para esse problema? Você coloca ela como pertencendo àquela causa, né? Ela vai criar um sentimento de pertencimento, ela vai se sentir importante. Eu estou sendo apreciado, valorizada, a minha opinião importa. Então, para essa pessoa que está reclamando de alguma coisa, chega nela e fala, o que você faria diferente? Né? Como você pode me ajudar? Você tem alguma ideia para mudar isso? Aí ela vai, às vezes a pessoa só reclama, não sabe nem como fazer aquela situação, resolver aquela situação, né? E uma pessoa, gente, que é difícil, uma pessoa complicada, geralmente ela é insegura. Muito insegura. No fundo, ela é insegura. Às vezes ela mostra uma capona forte, poderosa, que você tem até medo dela, mas no fundo ela é insegura. Por quê? Geralmente, a pessoa insegura, ela gera posturas questionáveis. É só a gente lembrar dos adolescentes. Os adolescentes, a minha tá indo para 10 anos, eu já tô vendo umas mudanças de comportamento nela. Ainda não é adolescente, mas já está chegando lá na pré-adolescência. Muda muita coisa. Porque os adolescentes, geralmente, eles são muito inseguros. Eles não sabem quem são, o que eles querem ser. Eles ficam com medo da profissão que vão escolher, do namoro, do namorado, da namorada, não dá certo. E aí eles acabam se revoltando, né? Se rebelando. Então, geralmente, uma pessoa que é muito difícil, ela é insegura. Lá no fundo, ela é uma pessoa insegura, tá? E não há nada melhor, gente, de criar respeito, admiração, colaboração genuína do que você mostrar para sua equipe que você valoriza ela, que a empresa valoriza ela. Então, você sempre tem que mostrar que a consultora é importante, que ela que a opinião dela importa, sim, né? Não só, eu vejo muitas líderes, tem algo para reclamar, fala lá direto com a Natura. É importante ela ter essa comunicação direto com a Natura ou com outra marca, mas é importante você também saber os problemas que ela tem, as reclamações que ela tem, para quando você tiver uma oportunidade também você expor aquilo, né? E ver como que pode estar sendo melhorado, certo? Então, é muito importante você demonstrar que valoriza cada consultora, por mais difícil que ela seja. E encare isso como um exercício, né, de aperfeiçoamento, de autocontrole, de domínio próprio, porque lidar com esse tipo de pessoa tem que ter muita, muita paciência. Inteligência emocional também. Não deixar, às vezes, a forma como ela falou com você foi grosseira, aí você já leva para o pessoal, você já fica triste. Não, tente encarar de outra maneira, tá? É muito fácil a gente ser gentil e educado com quem é gentil e educado com a gente. E o contrário. É aí nessas horas que você tem que mostrar todo o seu domínio próprio, seu autocontrole, tá? Nosso papel como líder é enxergar e extrair o melhor de cada pessoa, de cada ser humano. E é o nosso dever também como líder, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém mais colocou aqui. Verdade, respeito acima de tudo. Nenhum tipo de relacionamento sobrevive sem respeito. Verdade. Essas reclamonas são as mais complicadas. Elas gostam de puxar o couro no grupo. Mas aí você começa a falar. No grupo, não. Tem algum problema, alguma dificuldade? Me chama no privado, vamos tentar resolver. Porque é aquela coisa, uma maçã podre contamina todo o resto. Então, se você deixar elas falar o que elas quiserem lá no grupo, é problema. Agora, se você começar a impor os limites, olha, reclamação, me chama no privado, passa para mim, que eu vou estar passando para gerente, vou estar vendo com a Natura como que a gente pode estar resolvendo isso. E também mostrar que você importa com a reclamação dela. Por mais que é uma reclamação sem sentido, você quer saber, você se importa. Porque quando a líder demonstra descaso, assim, eu não quero saber,
elas também ficam muito contrariadas, né? Mais algum comentário aí? Então, gente, esses os passos. Controlar o ambiente, né? Você dá limites, feedbacks, criar esse sentimento de pertencimento, que ela é importante, que você valoriza ela também. Porque às vezes a pessoa é desse jeito e todo mundo ao redor dela só mete a lenha nela, só critica ela. Então ela já está acostumada a só receber paulada. Ela já é assim, ela só recebe coisa ruim também. E aí quando você começa a enxergar uma pessoa, os pontos positivos dela, uma pessoa melhor, ela começa a cair a ficha também e querer mudar, tá? Então é isso, é com jeitinho, é você identificar, esse perfil aqui, ela gosta do mimo, do agrado, então eu vou tentar, claro, comprar ela dessa forma, por que não? Então eu vou visitar ela, eu vou fazer uma visita. Tem um versículo na Bíblia que fala que é os doentes que precisam de médicos, não são os bons, os sãos, né? Assim é na nossa vida também. Então, essa pessoa que é mais difícil é ela que precisa da sua visita, é ela que precisa, às vezes, de você gastar um pouquinho mais de tempo. Aquela pessoa, aquela líder, aquela consultora que já é muito boa, claro, você não pode esquecer ela, você tem que valorizar ela também. Mas você pode dedicar mais tempo nessa, que às vezes ela está precisando mais de você, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. E todo dia eu vou trazer alguma coisa aqui nesse Instagram sobre liderança, trazer um pouquinho da minha experiência, que eu já fui líder, não só da Natura, mas eu já fui líder em várias áreas também, empresas, líder de jovens. Então, com certeza, a gente vai estar trocando aí algumas experiências, algumas coisas legais, e eu conto muito com vocês. Convidar outras pessoas aí para estar participando também junto com a gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Primeiro bate-papo sobre liderança. A ideia é mudar a opinião dela sobre nós. O amor é a linguagem universal, todos entendem. Isso, arrasou, Elaine. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Às vezes a pessoa é desse jeito, casca grossa, difícil, porque ela nunca foi amada, nunca teve ninguém, né, que enxergasse um pouco o lado positivo dela. Então, a gente procurar o que depender de nós, demonstrar sempre amor, empatia. Agora, você fez de tudo, a pessoa não quer mudar, a pessoa está só te causando um problema, demite ela, gente. É melhor do que ela depois contaminar seu grupo todo. Ela quer mudar de grupo, de líder, ótimo, não impeça. Tenta, claro, antes resolver. Se ela não quer, a gente também não vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou, quem somos nós? Então sempre vai ter uma ou outra que vai discordar, que não vai... A ideia desse vídeo hoje aqui para você é para você também não ficar encabulada. Aquela pessoa é difícil, ela tem problema comigo. Não, como eu falei, às vezes é o jeito dela mesmo. E a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, tá bom? Foi ótimo estar com você também, Elaine. Vou ficar por aqui também, pode? Nesse perfil, pode sim. Eu coloquei que é voltado para líder, né? Porque eu vou dando dica para líder. Então, às vezes, a consultora não quer ficar só vendo coisa de líder. Por isso que eu não coloquei lá no meu outro perfil. Mas se você é consultora, quer estar aqui, quer estar aprendendo, às vezes quer exercer liderança para outras áreas, é muito bem-vinda e chame aí outras pessoas que com certeza vai ser legal, tá bom? Esse é só o primeiro papo aí pra gente quebrar o gelo, mas teremos muitas outras oportunidades aqui, tá bom? Beijo, gente, boa noite e até mais. Tchau, tchau.